Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Therapy. E hoje vamos trazer um tema um tanto quanto interessante, né? Rivalidade feminina. Por que competimos umas com as outras, né? Você já sentiu a inveja de alguma outra mulher? Já sentiu que alguma outra mulher estava mais em evidência que você? Isso te incomodou? Já teve alguma sensação ali, um ranço, né? Estranho, esquisito, e você não sabia explicar. Então vamos lá, eu sou Mirage, sou terapeuta sistêmica materna infantil e estou aqui hoje com a. Carol, sou a Carol Prati, terapeuta de mulheres, trabalho curando o feminino, né? Nessas repetições de padrões transgeracionais aí que nós mulheres recebemos, porque a gente não recebe só herança, né? Só herança genética, a gente recebe herança de crenças, traumas e por aí vai. Então, sobre isso. Inclusive, o tema rivalidade feminina, a gente também tem uma questão transgeracional aí, né, Mi? Você quer começar a Tem. falar? Não, Porque pode trazer. Não, você é quem manja do transgeracional aqui. A princípio, sabe tudo. Começa você, pode trazer. É, primeiro, eu acho interessante a gente trazer aqui uma distinção entre rivalidade e inveja, né? Hum, Inveja estaria mais no, é um conceito mais relacionado ao que você, quando você deseja algo que o outro possui. Fulana tem, eu também tenho. Eu também tenho que ter, né? Fulana é assim, eu também quero ser. É um passo além da inspiração, porque a gente pode se inspirar, a gente pode ver alguém, ver uma outra mulher e falar assim, poxa, isso é tão legal, também gostaria de ser assim. Mas a inveja, ela tem um quê de eu quero porque ela quer, eu quero é porque o ela tem, desejo, né? eu É desejo aquele só porque desejo ela de. tem, né? Não é uma coisa assim, eu queria isso para mim também, não. Se ela tem, eu tenho que ter também. A inveja está mais nesse lugar. Já a rivalidade tem a ver com concorrência, né? Você concorre com aquela pessoa. Nem toda inveja vai ser uma rivalidade, mas muitas rivalidades podem nascer dessa sensação de inveja. É um pouquinho complexo, é uma linha tênue, mas tem sim uma diferença. Então, assim, como eu falei, né, da herança transgeracional. Porque Uhum, historicamente mulheres competem umas com as outras, né? Por muitos séculos nós competimos. A gente competia principalmente porque tinham poucos espaços para as mulheres, não tinha lugar para todas como tem hoje. A gente não tinha muita autonomia, a gente tinha pouco ou nenhum poder. Muitas vezes o destino das mulheres no passado era basicamente o casamento. E uhum, as dinâmicas de casamento eram muito essas dinâmicas de as mulheres faziam ali a sua propaganda, ou os pais faziam a propaganda dos dotes e dons da família, o dote financeiro e os dons, a habilidade daquela mulher em ser uma boa esposa. Muitas vezes o corpo feminino também era avaliado na hora da escolha para esse casamento. Então a mulher precisava ser escolhida por aquele marido, né? Que era ele que decidia se ia casar ou não com a mulher. E se houvesse uma uhum. proposta de uma outra mulher melhor, ele podia estar até iniciando ali uma negociação, casamentos eram negociações, nego- iniciando ali uma negociação, mas se aparecesse uma oferta melhor, ele ia para essa oferta melhor. Então a gente tem esse histórico comportamental. A gente tem esse histórico, não que seja só disso, né, da competição pelo casamento, mas eu acredito que na história recente esse seja um fator assim bem importante. Fora as Isso competições fica. gerais, né? Então, mas isso que você trouxe, isso é muito. Cara, isso é muito importante, porque antigamente era assim que funcionava. E é o que você falou, a gente traz isso fica na memória, no inconsciente coletivo. Consciente Isso, coletivo. isso é trazido, isso vem vindo. E óbvio que hoje é diferente. Mas ainda assim existem as competições. Você vê, precisa estar mais bonita. Quantas mulheres que, né, buscam um relacionamento e acabam entrando ali em situações de competição com amigas, inclusive, enfim. Amigas.
Tem as Isso é muito competições comum. pelo corpo, quem está mais magra, né? Uhum. É, é, objetos, né? Aí aparece uma influencer, uma blogueira usando um determinado objeto, aí todo mundo quer usar aquele objeto, quer usar aquela roupa, quer usar aquela marca, né? Acho que as influenciadoras elas trabalham também muito nesse movimento, né? De gerar Total. desejo, gera um pouco de inveja, aí tem a rivalidade, as influencers que rivalizam entre si também fomentam isso. Sim. A gente olha, esse é um assunto que a gente precisa até se organizar aqui para a gente não se perder, porque esse é um assunto que abre um milhão Abre de muitas, abas. muitas abas, era isso que eu ia falar. E a gente, bom, a gente nem combinou, né? Então a gente vai trazendo. Mas é isso, não, e você falando, cara, isso é muito importante, né? Porque a gente, né, a gente começa a analisar né, de uma época antiga que veio trazendo, e a gente achou que evoluiu, né? É, Depende, e esse depende. tema de ser escolhida, olha que loucura. Apesar dos casamentos não serem mais, né, objetos de negociação, os casamentos não são mais, não acontecem mais nessa dinâmica, ainda existem muitas mulheres que ficam nesse lugar de esperar ser escolhida. E, aliás, essa frase é uma frase que eu já ouvi de muitas mulheres em ambiente terapêutico, no sentido de, eu sinto que eu estou sempre esperando ser escolhida. E quando você está esperando ser escolhida, a outra mulher vira sua concorrente, naturalmente, É, né? automaticamente já entrou Automaticamente em. toda mulher vira a rival, toda mulher, porque se você precisa ser escolhida, você precisa ser escolhida entre outras mulheres. E aí, nesse lugar de aguardar ser escolhida, todas as mulheres são concorrentes. É só você ver quando acontece uma traição. Tem lá um casal, o homem trai a mulher vai atrás da outra mulher. Ela não vai culpar o marido, Fulana roubou o meu namorado, roubou o meu meu marido. marido, que ela deu em cima. A maioria, podem até brigar com o marido, mas a maioria vai atacar outra mulher. É. Quando você vê um homem sendo traído, na maior parte das vezes, aqui a gente está, né, falando na maioria, né? Uhum. Sempre tem exceções, mas na maioria das vezes o homem ele vai atrás da mulher. Inclusive os feminicídios, as agressões acontecem muitas vezes. Não estou justificando, é só um fato. Se Sim, o só tá homem trazendo. descobre que foi traído, ele não vai atrás do outro homem, ele vai punir a mulher, porque quem tem um compromisso com ele é a mulher. E a mulher não. A mulher, quando ela é traída, ela vai atrás da outra. Ela vai atrás da outra. Outra causou isso, porque a outra deu em cima, porque a outra roubou. Já ouvi muito isso, roubou meu namorado. Ninguém rouba ninguém de ninguém, É. sabe? Então, fora os ditados, né? Se arrume para outra mulher. Não fale bem do seu marido ou do seu namorado para outra mulher, porque ela vai invejar e vai querer roubar ele de você. Então, sim, os ditados populares, as crenças familiares, todo esse histórico da sociedade coloca a mulher nesse lugar de rivalidade. E não é que mulheres sejam naturalmente rivais. Eu acho que a rivalidade ela é algo aprendido, construído, né? A criança não nasce, eu naturalmente vou Bingo. ser rival de outra menina. Não, ela vai Bingo. aprendendo. É. Ela é ensinada. Ah, Tem se a você parte for das ver. heranças, como eu falei no início, mas essa herança ela é fomentada pelo contexto social onde você é criada. Então, eu já cresci ouvindo isso. A gente se arruma para outra mulher. Não, ó, fulana vai estar lá. Aí você tem, sei lá, uma prima, uma amiga. Normalmente isso acontece muito com prima. A prima vai estar lá. Aí a pessoa tá mais gordinha. Ai, É, acho que eu nem vou, porque a outra prima vai estar lá, vai ver, ou a mulher do primo, ou não sei quem, ou a amiga, vizinha, não sei quem vai estar lá, seja quem for a mulher que você está rivalizando, e às vezes eu vejo mulheres que às vezes deixam de ir a certos lugares porque sabem que vai ter uma outra fulana lá que possivelmente estará melhor do que ela. E não, eu não quero aparecer desse jeito, porque tá rivalizando. Se acha, quando acha que tá por baixo, que tá inferior, prefere nem estar no mesmo ambiente que a outra. Olha que loucura. é. Não, tem vários, nossa, começar a trazer, tem vários contextos assim que você fala, gente. Eu lembro, né, eu nunca esqueço, eu era criança. E aí é que tá o pulo do gato, porque isso começa quando a gente é criança. Começa na infância.
Isso começa na nossa infância. E aí, não necessariamente voltado para nós, mas aí eu vou trazer uma situação, eu nunca esqueço. Eu era pequena, eu fui a um casamento com os meus pais. E a minha mãe chegou lá e deu de cara com uma mulher com a mesma roupa que ela. Ela ficou transtornada. E eu, sei lá, eu devia ter uns 8, 9 anos na época, 8 anos, não, era menor, mas uns 7, 8 anos, era nessa fase aí, que eu já olhava, já entendia, assim, um pouco, falei, por que que ela tá tão brava? É só uma roupa. Ué, foi na mesma loja e comprou. Imagina hoje, gente, com Zara, Zara, gente, todo mundo usa roupa da Zara, tá todo Mas os mundo com a homens mesma não têm blusa. isso de Não roupa tem. repetida, de roupa igual, duas mulheres com a mesma roupa. Isso é muito, muito recorrente dentro das mulheres, né? Elas ficam incomodadas. Agora, os homens não têm essa preocupação. Tá todo mundo de terno preto, tá, no casamento, os caras tá tudo igual. E se É não isso. for um evento tão social assim, que estão com a mesma Mesmo camisa, assim, eles vão olhar e falar assim: "Ih, que engraçado, ainda vão dá tirar foto risada. juntos e rir da situação, porque estão vestidos É, iguais. A mulher não, fica cada uma numa ponta do lugar, evitando se cruzar, é capaz até de ir gente. embora, porque tem a Isso, outra com a mesma então, roupa. Eu nunca passei por isso, assim, de estar no lugar e outra pessoa tá com a mesma roupa que eu, mas já aconteceu. Eu era novinho, eu era adolescente. Eu fazia curso de inglês, e aí onde eu cheguei no curso, aí tinha uma outra menina lá que estava usando uma blusa que eu tinha aquela blusa, eu só não estava usando naquele momento. Eu nunca usei aquela blusa para ir pro curso pensando, ai, vai que eu uso e ela usa no mesmo dia, a gente vai estar com a mesma roupa. Eu tinha isso na adolescência. mas você concorda que isso é incutido? O Aprendido, com problema da certeza. pessoa estar com a mesma roupa, porque ela vai, gente, vai chamar mais atenção que você? Será que a roupa caiu melhor na outra? Será que a roupa caiu melhor em mim? Por quê? Qual o problema de eu, porque eu tenho que chamar mais atenção que a outra pessoa? Porque de É, alguma forma a gente foi ensinada de que é isso, não, não é feio você estar no mesmo lugar e outra pessoa está com a mesma roupa que você. Isso é aprendido. Tem aí assim, deixa eu separar, porque a gente começou esse assunto, é muito já trouxe abrindo várias muita abas. Vamos informação. dividir? Porque tem essa rivalidade, eu acredito que ela vem de dois lugares. Tem a questão histórica, as heranças transgeracionais, o inconsciente coletivo, aquilo que a gente, né, herda. Mas tem o que é aprendido no ambiente. Eu acho que a rivalidade ela vai ser maior ou menor quando você junta as duas coisas. Porque o que está no histórico, no inconsciente coletivo, isso toda mulher vai ser, né, impactada por isso. Sim. Mas ela vai ser esse impacto, né, ou essa influência vai ser maior ou menor de acordo com o ambiente onde ela cresceu. Então, dependendo do tipo as dinâmicas que você vive na sua infância, isso vai ser fomentado ou não, desestimulado, porque assim como a gente aprende a rivalizar, a gente também pode aprender a não rivalizar, aprender a ter Uhum. civilidade, empatia, né? Todos aqueles outros aspectos. E a terapia, né, gente? Vamos combinar que, como terapeutas, temos que puxar a sardinha para o nosso lado. A terapia ajuda muito nisso, né? Sim, a gente começa a ter mais com maior compreensão, né? Da onde vem, do porquê vem, porque eu acho que é muito natural em determinado momento a gente se sentir assim, por conta de todo esse contexto, por conta do que foi aprendido ao longo do nosso, né, da nosso crescimento. É. É, Essa em- parte do que é aprendida, a gente pode trazer aqui o olhar sistêmico, né? Aquilo que a gente é aprendido dentro da nossa Uhum. família, nas dinâmicas familiares, as comparações que muitas vezes a gente é submetida ainda na infância e início da adolescência, seja com uma irmã mais velha, ou com uma irmã mais na com irmãs, com Com primas, irmãs, como eu já trouxe aqui, a competição com primas, com é, amigas. com amigas, Tem ó, mãe que confunde a sua amiga, que às vezes fica comparando. Olha lá, sua amiga tá melhor que você na escola. Sua é. amiga se comporta melhor que você. Olha Olha lá, as sua amiga. notas que a fulana tira. Olha, mas a outra se Uhum. comporta. É. Lá em casa, eu sou a irmã mais velha, né? E tinha um pouco disso, dessa competição, não competição, nessa comparação entre mim e a minha irmã. Porque, e eu sei que a minha irmã hoje a gente entende, né, o quanto ela foi impactada por isso. Porque eu sempre fui mais, o pessoal me chamava de Barbie, né, mais Barbiezinha, mais arrumadinha. Então eu ia impecável para a escola, eu ia toda arrumadinha, e do jeito que eu ia, eu voltava. Então eu voltava com o cabelo no lugar, eu voltava
bonitinha. A minha irmã ia voltava com o cabelo armado, a blusa toda suja, a gente não sabe como que ela se sujava tanto. A blusa suja, a blusa para fora da saia, porque era blusa e saia. A blusa para fora da saia, a saia mais embaixo, a meia preta, assim, preta no peito do pé, tipo, como? Então tinha muito essa comparação. Ah lá, a Carol volta toda arrumadinha, você anda toda volta toda troncha. Essa era um tipo de competição, tipo, sem querer, e é que eu não estou querendo criticar nem falar mal nem da minha família, nem das famílias que fazem isso, porque eles fazem sem perceber, né? É, Como se acordassem, a família acordasse assim, como eu vou ferrar com a vida dessa criança, ou o que que eu vou fazer hoje para fazer criar rivalidade entre elas? Não é sobre isso. não. Isso é Isso uma é um coisa padrão que também vem sendo, que eles também eles foram também ensinados a aprenderam agir dessa assim. maneira. É. Eles aprenderam assim, mas é um fato. Fomentava ali uma rivalidade, né? A ponto da minha irmã ficar pensando, poxa, o jeito que eu sou errada, eu tenho que ser como ela. Só que nós somos pessoas diferentes, temos personalidades diferentes, temos jeitos de ver a vida diferentes. Somos dois seres humanos completamente diferentes, embora tenhamos sido criadas na mesma família, porque a gente tem os nossos aspectos individuais. Mas esse é um exemplo, assim, de rivalidade que foi fomentada. Então, também ouvia coisas do tipo, a filha da fulana, comparando com filhas de amigos. Olha, a filha da fulana Uhum. já conseguiu isso, isso, isso. Você ainda não conseguiu. Sabe? Esse tipo de comparação. Ai, Acontece, quem nunca passou por isso? Levanta a cara. mão. Mas é isso. A minha mãe Eu faz acho que isso. Provavelmente fizeram com ela, e provavelmente fizeram com a minha avó, sim. e por aí vai. É uma repetição de padrão. Vai acontecendo. É É uma sobre. repetição. E a gente muitas vezes acaba fazendo isso sem perceber também com as nossas crianças hoje. Isso que a gente tem mais consciência, né? Mas É, sim, pode acontecer. Pode sim. É que acontecer. hoje a gente Olá. sabendo, a gente se policia mais, e a gente compreende que certas falas podem prejudicar, né? Que as crianças elas Hum, estão, e aí você pode falar melhor do que eu, o quanto as crianças, né? A identidade delas ainda está em formação. Então, seja do ponto de vista psicológico ou do ponto de vista neurológico, elas estão em construção, né? Dessa identidade, desse olhar sobre si mesmo. E se você fomenta isso já na infância, ela provavelmente, no caso de menina, já que a gente está falando de rivalidade feminina, verdade ela vai feminina. ser uma mulher que vai se comparar com todas, vai rivalizar com todas, mas isso vai começar muitas vezes na infância, né? Isso é programado. O nosso cérebro ele está em formação, a gente está programando. É real isso, a gente está programando padrões, sistema, né? A gente está programando no sistema o funcionamento de alguns programas, e isso a gente vai executando ao longo da vida. Então, assim, é muito pior você já começar a incutir isso na cabeça. E, gente, se a gente for parar para pensar, cara, as crianças elas estão. A gente vai voltar para as mulheres, eu só estou fazendo um. É porque começa na infância. Começa na infância, com o próprio desenho. Se você for ver, Cinderela. Me veio aqui agora, gente, Cinderela. Não rola? Você que você sabe mais. Não tô falando só de Disney, né? Entra num. Mas Não, não, existe mas é ali uma verdade. A rivalidade. madrinha, A madrasta é a da. madrasta, é a. Ai, meu Deus, a fada lá, né? A Malévola. A Malévola, que esse nome Malévola foi a Disney que deu, né? Na verdade, no conto original, elas não têm nome. É a fada que não foi convidada e fica ressentida por não ter sido convidada. É por isso que ela vai lá e coloca uma maldição Ah, não, desculpa, eu falei, você falou Não, é a confundiu Bela o nome. É Adormecida. porque eu É. pensei na hora. Não, mas você É, trouxe, já trouxe, mas já trouxe. a A, Cinderela, a sim, Cinderela é com as eles duas são meias-irmãs. irmãs. Que não são irmãs, são É. filhas da madrasta. A rivalidade, porque ela é bonita. E a madrasta vê as filhas que não são bonitas, e aí tem ali a rivalidade. Mas a grande rivalidade feminina, por incrível que pareça, começa na rivalidade com a mãe. A primeira Olha, rival é a nossa mãe. No olha início da só. adolescência, quando a gente está fazendo esse processo, né? Que a gente fala, no início a gente nasce, a gente está na esfera da mãe, aí depois, a partir dos 7, 8 anos, a gente vai para a esfera do Esfera do pai, pai. e é onde a menina
começa a rivalizar com a mãe. Inclusive o conto de fadas que, já que você trouxe os contos, o conto de fadas que trata exatamente desse assunto, na verdade, é Branca de Neve. É a rivalidade da madrasta com a Branca de A Neve. Branca de Neve. E simbolicamente, né, a madrasta, ela na verdade, ela representa o lado sombra dessa mãe. E aí é bom que a gente já pode entrar nesse assunto sombra. É esse lado sombra da madrasta que começa a que é aflorada ali, e óbvio, né? No conto ela é representada pela madrasta, porque a mãe é boa, o arquétipo, né? A mãe é sempre boa, então a mãe É. boa tá sempre morta nos contos de fadas. Aí a madrasta tá ali rivalizando com ela. Enquanto ela é criança, tá tudo bem, mas aí quando ela começa a crescer, ah, não, ela é a mais bonita. Então a madrasta ela quer ser a mais bonita de todas, espelho, espelho meu. Existe alguém mais linda, mais bela do que eu? Isso é sobre rivalidade feminina. E a Uhum. grande rivalidade feminina, ela muitas vezes ela vai nascer também dessa relação com a mãe. Não são todas, a gente não pode generalizar, mas em muitos casos a rivalidade é. Começa assim, e olha, acho que muitas mulheres podem se identificar, que uma das frases também que eu mais escuto, e você provavelmente também é: eu não quero, tenho horror a ser como a minha mãe. Uhum. Quero ser como a minha mãe. Então, é uma forma de rivalizar, não é uma competição, é uma rivalidade. Se ela é do jeito A, eu vou ser do jeito B. É. Vem da rejeição, no caso. Vem de uma rejeição. Eu rejeito E ser aí feminina. Eu não quero existe, ser como ela. existe a competição pelo pai, pelo amor do pai. Então, assim, do ponto de vista psicológico, existem várias Várias. questões individuais. Por isso que eu falei, a gente tem que separar. Da onde vem a rivalidade? De vários lugares. De vários lugares. Então, tem o inconsciente coletivo, tem o histórico e o que é herdado, transgeracional, e você tem o que é sistêmico, que é do próprio sistema, e o das experiências individuais da mulher. Seja a rivalidade fomentada a partir da comparação, enquanto criança, seja dessa rivalidade que, antes mesmo dessa comparação, essa rivalidade pode nascer de uma rivalidade com a mãe. Às vezes, na disputa pelo pai, às vezes não, nem sempre o pai está nessa equação. Mas é muito comum essa É, às vezes é. competição, essa rivalidade em relação à mãe. A minha filha, eu lembro muito bem, ela tinha mais ou menos aí uns 8, 9 anos, ela começou com falas do tipo. é, Ah, essa blusa aí, eu botava uma roupa e falava assim: mãe, essa blusa aí, ó, depois separa ela pra mim, porque quando eu crescer, essa blusa vai ser minha. Eu gostei dessa blusa, eu quero essa blusa pra mim. Ah, esse perfume que você tá usando, eu quero usar também. Cadê a sua maquiagem? Eu quero usar também. Começa num que a gente até acha bonitinho, e olha lá, ela tá querendo ser Ser como. igual. Ser igual, Mas a gente né? precisa ficar atenta porque é uma linha tênue. Às vezes é uma manifestação ali de já ensaiar uma rivalidade. Por exemplo, eu uso o Instagram profissionalmente. Ela tem um Instagram que eu fiz antes do meu, ela fez o dela ali, mas quem controla sou eu. Tá bem desatualizada, há muito tempo que eu não posto nada, mas numa época, durante a pandemia, eu postava. E aí ela sabe, às vezes, quando ela fala: mãe, quantos seguidores eu tenho? Eu vou lá e mostro as redes sociais. As Aí. redes sociais, é, vamos entrar E nelas ela depois. não frequenta, né? Ela não vê, mas ela sabe que existe o Instagram, tá lá parado, porque eu não posto nada lá, mas existe o perfil dela. E aí, um dia ela viu lá quanto eu tava mexendo no celular, ela me viu olhando, aí viu quantos seguidores eu tinha, ela ficou super chateada, ficou aborrecidíssima, porque como assim você tem mais seguidores do que eu? Aí eu falei: filha, mas é normal, o meu Instagram é meu trabalho, eu faço conteúdo e é bom que eu tenha seguidores porque eu tô ali divulgando o meu trabalho. Você não, você é criança, quando você crescer, você vai. Nossa, ficou muito chateada. É um belo de um Jura? exemplo que me veio aqui agora de rivalidade. Ou seja, Rivalidade. ela já ensaia essa rivalidade comigo. Só que eu tô aqui, eu entendo, né? E eu vou entendendo Você sabe como perfeitamente os movimentos que conduzir. estão acontecendo por aqui. E a maioria das meninas, das mães não sabe. Não à toa, a maioria das mães tem problemas. A relação com as filhas, mãe e filha, normalmente, ela é difícil na adolescência. Uhum. Isso é outra coisa que eu também observo na terapia, é quando a gente começa a conversar, e como eu trabalho feminino, eu começo a perguntar, né, da mãe.
é unânime. Não, hoje, e é a mulher já na faixa dos 40, não, hoje minha relação é ótima, mas a vida inteira foi muito difícil. Na adolescência, então, foi horrível por causa disso. Porque na adolescência a gente está se posicionando. É, tá começando a construir essa A identidade. gente, a gente está construindo o nosso eu. A Sim, gente está começando a entender ali, tá? Isso é para mim, isso eu gosto, isso eu não gosto. E aí é que vem a consciência de que eu sou uma pessoa totalmente independente da isso. minha mãe, do meu pai. E aí é quando o E bicho começa a aí pegar. começa essa rivalidade com a própria O mãe. bicho começa a pegar aí. Começa com a Eu sou- mãe. E aí é o que você falou, tem duas formas de manifestação, né? Ou ela vai tentar se posicionar ali igual, tô melhor que minha mãe. A minha mãe tem essa saia, a saia vai ficar melhor em mim. É, Ou ela vai competindo. falar, eu não vou usar essa saia de jeito nenhum, porque minha mãe usa. Porque a mãe é a rival. Porque a mãe é Eu a rival. preciso destruir a rival, porque é óbvio que conscientemente ela não pensa, eu preciso destruir a minha mãe. Não, Mas no gente, não é inconsciente, nada numa camada mais consciente. inconsciente, é o que tá ali. Eu tô rivalizando com a minha mãe é minha inimiga. Inimiga. Tudo que ela é, eu rejeito. E, cara, também, de novo, a ferida do feminino começa exatamente aí. A gente se separa do feminino quando a gente rivaliza com a nossa mãe. A grande É ferida sobre. do feminino começa aí. Entre outras, né? Isso aqui é tudo de novo. São A muitas gente tá, camadas. Eu estou a trazendo gente tá trazendo um recortezinho aqui, gente. uma É camada, um porque o buraco pedacinho. é mais embaixo. É É, muito. seja na rivalidade, seja no feminino, a camada é mais embaixo. E aí tem, como eu falei da madrasta, a questão do lado sombra. A rivalidade também, ela vem, ela é a emanação, né? Como é que se diz? Ai, Manifestação? uma manifestação do aquela a famosa lei do espelho, né? Eu tenho isso dentro de mim, isso é uma sombra minha, ou isso é algo que eu desejo fazer e eu não consigo. Aí quando eu vejo uma mulher que faz aquilo que eu gostaria de fazer, mas não tem coragem, por exemplo, a Eu minha recrimino. sombra grita e assim, ó, ela é inimiga. Como Eu assim? Eu recrimino, quero eu ser assim, eu não critico. consigo. É, aí você É. critica. Aí vamos supor, se eu né, vou inventar aqui. Digamos que eu quisesse ser, sei lá, queria saber ser madrinha de bateria. Mas Hum, aí eu vou lá e não consigo sambar, eu tento sambar e eu sou desengonçada, não aprendo a sambar de jeito nenhum. Samba é uma coisa que eu desejo, mas eu não quero, não consigo. Toda madrinha de bateria eu vou criticar. Não, porque ela samba, ela consegue fazer algo que eu não consigo. Entra aí nasce, vem daquela sombra, né? E aí eu começo a rivalizar e todas elas são as piores pessoas do mundo. Assim, caso ó o bobo. ranço com as madrinhas de bateria. O Hans, nascem os Hans. Nascem os ranços. Isso pode acontecer com pessoas famosas e com pessoas do nosso dia a dia. Digamos que o meu grande sonho seja ser palestrante, mas eu tenho vergonha de falar em público. Aí, de repente, alguém que eu conheço chega e fala assim: ai, virei palestrante. Aí começa, ué, aquela ali, logo ela vai ser palestrante, mas ela é isso, 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 isso. Aí começa a diminuir a outra mulher. É uma Uhum, forma também de manifestar aquilo que tá, aquilo que é a nossa sombra. Ou porque algo que a gente tem e que a gente não gosta, mas a gente não enxerga na gente, a gente projeta no outro. sim, Ou algo que a gente gostaria de realizar e não consegue, quando a outra vai lá e faz, a gente não gosta. É o recalque. é o recalque. É sobre isso. E olha, é muito comum isso acontecer, é muito normal sentirmos isso. Eu acho que o lance é esse, a gente conseguir identificar. Porque eu muitas vezes já me peguei sentindo isso, cá, assim, né? Você olha, ainda mais que você trouxe das redes sociais. Gente, rede As social redes é sociais, é. melhor ambiente para você identificar como é que tá a sua rivalidade aí, como é que tá seu ranço, como é que tá sua sombra, como é que tá internamente. Porque aí Ah, você começar, tem algumas. não é? Mas é, gente, comecem a se analisar, é muito legal quando você começa a perceber. Porque as pessoas elas têm dificuldade. Elas ficam muito resistentes em olhar e tá tudo bem você olhar e você falar e assumir, ah, eu realmente tenho. Ah, Admitir tenho sim. difícil. Por quê? Porque aí entra também outro lado do.
Ai, se eu admitir, sei lá, que eu rivalizo com a fulano, que eu tenho, aquilo que eu critico na outra é algo que eu tenho em mim, nossa, aí eu não sou uma boa pessoa, mas eu preciso ser uma boa pessoa, eu preciso ir para o céu. Não se eu não Uhum. sou uma boa pessoa. É muito difícil, é Você muito entra no difícil conflito você interno. admitir para você mesma que você tem uma parte disso aqui não é muito legal. Você tem falhas também. Ué, Mas todo é mundo difícil. tem. Ah, tem pessoas que acham que são a última bolacha do pacote. Tem muito alecrim dourado, principalmente nas redes Tem, sociais. tem muito alecrim dourado. Mas aí a gente vai É. projetando nos outros, né, aquilo que as nossas dificuldades, as nossas dores, a relação com a mãe. Muitas vezes ela vai virar, né? Vira o chamado complexo materno, né? E aí a gente vai projetar em outras mulheres, principalmente mulheres mais velhas que a gente, né? A gente projeta, a relação com a mãe. Então, gente, é um universo aqui. A gente também está trazendo. Eu preciso repetir isso toda hora. A gente está trazendo aqui É, a gente está uma trazendo é uma um pequena recorte. parcela. Só E a para gente está trazendo trazer. também nosso ponto de vista, a gente está trazendo só para trazer um pouquinho de consciência, para tem gente que nunca parou para pensar nisso, como que é o mecanismo de tudo isso. Então é legal a gente trazer um pouquinho para começar a gerar aí, né, um movimento de vamos pensar sobre isso. É importante que a gente tenha essa Você tem. consciência. Você tem um ranço muito grande, ou uma mulher te incomoda demais, é você se perguntar por que que essa mulher me incomoda tanto? Porque se uma pessoa incomoda a gente precisa olhar na gente o que dentro da gente está sendo mobilizado por aquela pessoa, para a gente É. começar a compreender de onde vem isso. Claro, nem sempre a gente vai conseguir ter esse olhar sozinha. Na maioria das vezes, tem coisa que a gente consegue, e tem coisa que a gente precisa de uma outra pessoa, né? A gente, Uma terapeuta, de preferência, uma terapeuta uma terapeuta que é sempre consiga legal. te ajudar a entender de onde vem aquilo, né? Sim. É Porque importante a gente olhar. É importante a gente olhar para dentro, porque é isso, porque o que que acaba acontecendo? Por conta desse nosso lado sombra, desse nosso movimento, né? Não tô falando nosso, tô falando né, no geral. geral, Estamos perdendo a oportunidade de praticar a sororidade e unir as mulheres cada vez mais. Eu acho que a gente perde muito aí. inclusive a gente tem aquela crença, né? Você já deve ter ouvido falar, eu ouvi muito isso, porque os homens são unidos, as mulheres não são unidas. Ou Opa! coisas do tipo, eu já ouvi muito. Ah, eu prefiro trabalhar com homens, as mulheres são muito Ai, complicadas. mulher é muito competitiva. Ai, não dá para trabalhar no mercado feminino, não dá. Uma mulher fica querendo derrubar a outra. Não, é melhor os homens são leais, as mulheres não. Uma tá querendo puxar o tapete da outra. Aham. Então, a gente tem um universo de crenças, de ditados populares que fazem a gente acreditar que mulheres não são confiáveis. E os homens, sim. Então, os homens são unidos. É melhor ser amiga de um homem do que ser amiga de uma mulher. Aí, a mulher que só tem amigos homens, ela é criticada por outras mulheres que já dizem. E ela, ó, como é que é? Só anda com, só Não queria anda usar com. o palavrão aqui, mas vocês sabem, né? É uma filha de uma. Até o palavrão é criticando uma mulher, já viu? É criticando uma mulher. Padrão normalmente é para diminuir uma outra mulher, né? É filho da, nunca é filho do, Nunca filho do. né? E aí tem muito isso. Aí entra a coisa dos ditados populares, o inconsciente coletivo, todo histórico. Vejam como uma coisa vai retroalimentando a outra e vai gerar toda essa nação aí de mulheres rivalizando uma com a outra, não confiando umas nas outras, não torcendo umas pelas outras. Um monte de recalque, como dizem por Um aí. monte de recalque. Um monte de recalque. Sem contar E as personas, né, na rede social. Por quê? Às vezes a mulher tá lá rivalizando com outra e o que a outra tá mostrando na rede social não é quem ela é de verdade, é só um é o personagem. personagem. É o E aí personagem. você fica ali disputando e rivalizando com uma personagem, aquilo não é real. Eu não vou citar nomes, mas eu conheço pelo menos aí umas 10 mulheres, vai,
que vivem uma vida, mostram uma vida nas redes sociais e que eu conheço os bastidores, conheço essa mulher no presencial e sei que essas mulheres não vivem aquilo. Não é nada disso. São completamente diferentes, inclusive mulheres que vendem, né? Vendem produtos, né, na internet. Você tá rindo que você conhece também. Pessoas que vendem coisas na internet Vendem e serviços, não vendem, serviços, sendo que elas mesmas não vivem isso. não Aliás, tem um consomem tema, o próprio não serviço, vivem o não que vendem. consome o produto, não consome o que Então, vende. cuidado quando vocês forem se comparar, porque, né, a comparação ela tá bem ali, anda juntinho com a rivalidade. Cuidado quando forem se comparar, porque muito do que vocês estão vendo nas redes sociais não é real. É uma ilusão. É uma ilusão, é uma personagem. Fora o faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Hoje, isso eu preciso falar. Eu não vou dar nome, primeiro que eu não lembro o nome dela. Segundo que eu não vou fazer propaganda dessa pessoa, dessa desquerida. E Descreve. aí, é uma pessoa, uma mulher, que está nas redes sociais, vendendo, é só um parênteses aqui no nosso tema, porque eu acho que vale a pena. Vendendo a ideia de que você tem que ser submissa. Ela é contra o feminismo, ela diz que o feminismo é uma prisão. O Já sei quem é. Já o sei. feminismo é uma prisão e a pior coisa que poderia ter acontecido no mundo é o movimento feminista. Então, ela é machista, abertamente, As e aí mulheres não podem votar, não ela, deveriam ela é votar. contra o voto feminino. As mulheres não deveriam Ela é votar. contra o É. voto feminino, ela é contra mulheres se separarem, ela é contra. Olha, ela foi num podcast onde ela falou a seguinte pérola: mulheres não podem dizer não, negar sexo aos maridos, porque elas têm obrigação, nesse nível. Aí você Obrigação. vai ver a Eu lembro pessoa, disso. ela é mãe solteira. É ela que se sustenta, ela é independente, ela fala mal das mulheres independentes, porque ela diz que as mulheres têm que ser submissas e têm que ter um marido para bancar. Aí ela não tem marido, aí ela é contra sexo antes do casamento, mas ela é mãe solteira. Ela tá lá nas redes sociais expondo a opinião dela e ela só tá fazendo isso porque o feminismo garantiu essa liberdade para ela. E eu duvido que ela não vá votar. Mas ela é contra o voto feminino. Eu Mas duvido ela é que ela não contra o vai voto votar. feminino. Então, ela tá ali vendendo, e ela vende cursos, ela tá ali vendendo uma coisa que ela não vive. Ela é um exemplo. Eu, de fato, não lembro o nome dela e nem faço questão de me lembrar, mas infelizmente ela Não aparece para precisamos mim. trazer. Normalmente aparece em conteúdo de pessoas criticando essa pessoa. Mas é isso, a rede social tá cheio disso. E às vezes as mulheres estão ali se comparando com uma vida que a pessoa que está ali vendendo aquela vida, ela não vive aquilo. Não tem. Mas aí é que tá o lance que a gente falou agora há pouco, da sombra. Porque, na verdade, ela gostaria de ter tido uma vida completamente diferente do que a que ela tem. Então, ela tá jogando isso para um outro extremo para poder trazer esse posicionamento e vender algo que E olha o que eu ela pensei não agora. vive. E olha o que eu pensei agora. Ela, não sei como, essa mulher tem milhões de seguidores. Deve ser seguidoras, né? E aí, olha só o que ela faz. De certa forma, ela tá, como a vida dela não deve ser fácil, Uhum. ela quer ensinar as pessoas a viverem uma vida tão ruim quanto a dela, né? Só pode. Não deixa de ser uma forma assim dela, ela influencia de forma negativa para que outras mulheres não vivam plenamente. Ela fala mal do feminismo porque o feminismo é algo bom pra gente. Se a vida dela não tá boa, talvez tenha um pouco aí, né? Não sei se é um pouco do meu ranço falando, Não, pode ser. São hipóteses mas que é a que eu gente acho consegue eu acho um trazer. desserviço, né? Essa pessoa influenciando mulheres a tudo que o feminismo caminhou, buscando todas as lutas feministas, buscando liberdade, direitos, né, para as mulheres. Aí vem uma pessoa como essa influenciando milhões a fazerem, né, a darem passos para trás. Isso é muito triste. Ela é um exemplo de uma mulher. Na verdade, ela está rivalizando com todas essas seguidoras. Ela está tentando influenciar essas seguidoras a terem uma vida pior. É um grande exemplo de Era rivalidade. isso que eu ia falar. Ela tá trazendo. Ela tá vendendo algo que ela não vive. Quer dizer, que ela não gostaria de viver, que ela vive, mas ela não quer. E aí ela quer que as pessoas fiquem na mesma situação que ela.
É, É um lance muito maluco, né? Se a gente for parar pra paradoxo. pensar. Aí ela faz conteúdos, né, apoiando os chamados Red Pill. E ela tá constantemente associada a esses caras, sendo que aí ela diz que ela não tá, para não ser casada, ela diz que ela está esperando o homem de valor. Só que o tal homem de valor é um homem de valor que não jamais casaria com ela, porque dentro da ideologia dos Red Pill, ela é velha para isso. Porque ela tem mais Ela não. ela E ela tem tem. Não, e a ela é mãe faixa dos 40. solteira, e ela É mãe solteira, tá na faixa dos 40, então o não homem de valor tá. Não cabe. tecnicamente não vai querer nada com ela. Olha que Não cabe. Não mas cabe ela tá ali lá. no. Ela não vai passar no teste. Mas É. tá lá. Ai, gente, vai abrir um espaço aqui para trazer o meu ranço, tá vendo? Eu tenho meu ranço. Não, mas o seu ranço, na verdade, se a gente for. Não, vamos analisar direito, né, cara? O que a gente está trazendo aqui é uma situação de uma pessoa que traz uma É, rivalidade. Quer dizer, ela está. A gente está falando de rivalidade. Ela está rivalizando com as próprias seguidoras, é. de um Sim, ponto de ela é vista. tipo a madrasta da Cinderela. A fada que amaldiçoou a Aurora, ela tá nesse arquétipo, fazendo É, mal a outras mulheres. tá carregando. A sombra dela, provavelmente. Com certeza ela não faz terapia. Ah, com certeza não. Ou Se se você terapia ouvir o com um nosso pod, se homem red você pill. assistir, com certeza ela faz terapia com algum homem Red Pill. Mas caso você, querida, se você ouvir, se você quiser deixar aqui o nome da tua terapeuta ou do seu terapeuta, você deixa pra gente, que a gente quer entender como é que funciona o trabalho de vocês, né? Quem sabe ela chega até nós. Ela até apoiava um queridão aí que acabou perdendo a conta É, o e queridão rouba. vendia uma plataforma. O queridão que perdeu a conta vendia. É, Ex-querido, né? Vendia dois queridos. exatamente serviço de terapia para mulheres. Olha que coisa. Olha que coisa. Ela devia fazer parte Loucura, loucura. desse serviço. Ela devia estar lá. É isso, gente. É um É. sistema que Mas, criaram ali bem esquisito. mas Mas voltando ao nosso assunto, voltando a momento ranço, tudo bem, faz fechando parênteses no parte momento e ranço. faz sentido trazer isso, né? É, mas assim, voltando à rivalidade, como que a gente sai disso? Tá, beleza, consegui identificar, percebi que eu tenho lá as minhas questões com algumas mulheres, entendi que isso é sobre mim. Como que eu resolvo isso? Terapia, né, Mi? Terapia, Terapia, o autoconhecimento, que é aquela palavrinha que está batida, mas ela né, não tem outro nome para isso. Quanto mais você se deixaram conhece, ficar você se batida, né? entende, e dentro de um ambiente terapêutico, você vai conseguindo compreender essas dinâmicas que eu trouxe aqui, né, que a mim também trouxe, essas dinâmicas com a família, onde na sua infância ou na sua adolescência você foi, aprendendo que deveria rivalizar com as pessoas. Se você aprendeu isso rivalizando com a sua mãe, será que você está projetando isso em outras mulheres? Enfim, tudo isso que eu trouxe, porque eu trouxe alguns exemplos, assim, mas de várias camadas diferentes, é no ambiente terapêutico que vocês vão, conseguir identificar qual é a fonte, ou quais as fontes, porque nunca é uma só. Nunca é uma E só. aí sim, quando você faz um trabalho terapêutico que entende tudo isso, e mais do que isso, hoje eu estou falando muito, né, Mi? Mais do que isso, Não, quando fica à você vontade. aprende a Traga se conhecimento. amar, a se amar, a ter uma boa relação com quem você é. Então, assim, É se a você está principal. bem com você, pouco importa o que a fulana, a beltrana, a ciclana está fazendo ou deixando de fazer. Sabe, se você se garante, se você entende que o seu lugar ninguém tira, que você está ali bem, que tem lugar para todas, você vai comemorar o sucesso de outra mulher. Você não vai ficar chateada porque outra mulher conseguiu algo, sabe? E você não, né? Tem a É, ver com a sua relação com você. total. É o mais importante é você conseguir fazer as pazes com você Com mesmo. você. É isso. Porque o lance é nosso, o lance é interno. O lance não é com aquela moça ali que você tá. Não é com a sua amiga que tá conquistando algo e você não. Não é com elas, não é sobre o outro, é sobre a gente. É Tem um sobre nós vídeo que, mesmos. que eu vi, um trecho, né, daquela série antiga, Os Normais, que tinha o Rui e a Vani. E eu quero até fazer um conteúdo sobre isso, de repente pegar esse vídeo e fazer um reel sobre ele.
é um diálogo dela com o Rui, onde ela falou assim: ai, eu acho. Ela começa, eu acho uma sacanagem ser como eu sou. Ela se autoavaliando, né? Eu sei como eu sou. Eu tô sempre em guerra comigo mesma. Eu sou inimiga de mim mesma. Eu tô sempre fazendo mal pra mim mesma. Eu não acho uma sacanagem eu ser assim. Aí o Rui vai e fala: ué, é só você não ser. Deixa de ser assim. Ela, você acha que eu não tento? Eu tô sempre brigando comigo mesma e eu não consigo. Claro, porque sozinha ela não vai conseguir, porque ela precisa que alguém guie, né, nesse movimento. Tanto ela até conseguiu ali na autoanálise identificar, mas ela não sabe o que fazer com isso. E aí é no ambiente terapêutico que a gente consegue fazer essa guiança, né? E trabalhando camadinha por camadinha, para sair dessa crise existencial, porque a partir do momento que você está bem com você mesmo, você deixa de rivalizar com as coleguinhas, né? Exato. É isso. Gente, terapia é muito importante, porque é o que você falou. A gente pode até identificar, né? Porque é que a gente está trazendo aqui. A gente sempre traz as dicas, né? Traz os tópicos para a gente trazer mais clareza, mais consciência, a gente conseguir identificar. Mas depois que identificou, e aí, como é que faz? O que que Não faz? dá, gente. Você precisa de auxílio. Precisa de Precisa auxílio. trabalhar, A gente precisa de auxílio. A gente que A gente trabalha faz com isso. terapia, né? A gente faz terapia, não tem como. Terapeuta faz terapia. Sozinho. Gente, as mulheres sozinhas, elas são muito mais fracas. A gente precisa das mulheres unidas. A gente precisa fortalecer A esse elo união aí. feminina, ela é poderosa. Então, É, acho que e é por sobre hoje isso. é isso, né, Mia? Acho que a gente falou bastante. Eu falei muito hoje. Você trouxe muita informação importantíssima. É isso, é sobre isso, gente. Vamos se unir. Vamos criar aí um grupo. Quem tiver afim, manda mensagem, manda Compartilhem, direct, compartilhem esse vídeo com compartilhem esse outras vídeo. amigas. Vamos trazer aí mais esclarecimento, mais consciência sobre essa rivalidade feminina, né, para que cada vez mais mulheres possam compreender que a gente não precisa rivalizar, que a gente pode sim torcer umas pelas outras, cuidar umas das outras, né, apoiar umas das outras. E quem sabe onde a gente muda essa fala de que os homens são unidos, quem sabe no futuro a gente tem grupos de mulheres falando, não, as mulheres são muito As unidas. Esse é o mulheres. meu grande desejo. Eu também. Espero que isso aconteça em breve. Vamos iniciar o movimento. Vamos iniciar. Então tá bom, gente. Até a É. próxima. Até a próxima. Obrigada Tchau. aí a todas. Tchau, tchau.